Os judeus, então, por ser a preparação e os corpos não poderem ficar nas cruzes no dia de sábado, pois sábado é um dia sagrado, rogaram a Pilatos para que suas pernas fossem quebradas e para que eles fossem levados. Então vieram os soldados. Eles quebraram as pernas do primeiro e do outro que estava crucificado com ele. Mas quando chegaram a Jesus e viram que ele já estava morto, não quebraram suas pernas, mas um soldado com uma lança lhe perfurou o lado. Então saiu sangue e água. Em busca do tesouro sagrado. Religião, ciência, tradição, teologia, tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Foi dito que durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler encontrava-se de posse de uma incrível arma. Uma arma que ele acreditava lhe daria o poder para governar o mundo. No entanto, não havia nada de convencional naquela peça de artilharia. Era simplesmente a ponta de uma lança, a mesma usada para perfurar Jesus na cruz, conhecida como a lança sagrada ou a lança do destino. Eu quis descobrir a verdade sobre os poderes míticos atribuídos a esta relíquia. Originalmente foi um dos altos sacerdotes judeus, chamado Fínias, quem forjou a lança. Ela simbolizava o poder real dos judeus, o povo eleito por Deus. A Bíblia diz que Davi invadiu o acampamento do rei Saul e, para provar que havia alcançado a barraca do rei, cravou a lança no solo. Então, essa é a mesma lança famosa que Davi usou. Ele cravou a lança no chão ao lado da cabeça do rei. Quando o rei acordou, viu a lança ao seu lado, Davi, a famosa figura que lutou contra Golias, disse ao rei: "Viu? Eu poderia tê-lo matado, mas não o fiz." O rei Saul percebeu que agira mal em relação a Davi e os reconciliaram. Então foi aí que tudo começou. Segundo a tradição cristã, o nome do soldado romano que feriu o flanco de Jesus era Caio Cássio. Mas quem foi o legionário conhecido como Longino? Muito bem. Longino foi um centurião romano, designado para a guarda de Gólgota. Era mais como a polícia, já que os romanos eram o exército de ocupação na época. Eu conheço um pouco sobre exércitos de ocupação, pois tive um contato com eles quando jovem. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia o poder judeu e havia o poder romano por trás, o poder do exército de ocupação. E sempre que um judeu era torturado ou sacrificado, uma delegação romana precisava estar presente, liderada por um centurião, uma espécie de capitão, se preferir. Longino tinha um problema nos olhos. Para se ter noção de como isso era importante, como sua visão não era das melhores, ele era designado para tarefas mais banais. Não havia muito perigo envolvido em executar vítimas torturadas, e ele foi designado para supervisionar a execução de Jesus. Alguns dias antes, Caio Cássio Longino havia sido instruído a seguir o agitador público que clamava ser o Messias. As palavras de Jesus tiveram impacto no legionário romano? Ele viu Jesus morrer junto com dois ladrões, o bom, o mau e o feio. Você pode até dizer, ele ficou surpreso em ver a atitude serena daquele homem torturado. Caio sabia que o carrasco de Herodes queria que os joelhos de Cristo fossem quebrados.
A Bíblia diz claramente que os ossos do Cordeiro de Deus não podem ser quebrados. Os ossos do Messias não devem ser quebrados. Então, na cabeça dos altos sacerdotes judeus, se os ossos de Jesus fossem quebrados, isso provaria que ele era um impostor. Se você quebrar os ossos de Cristo, isso prova que ele não pode ser o Messias. Esse era o pensamento deles. Mas Longino, sabendo que a ideia por trás de quebrar os ossos era acelerar a morte antes que o sábado começasse, pois já era tarde de sexta, sentiu uma onda de compaixão por Jesus. No final, ele o matou, movido pela compaixão. Caio pegou uma lança e cravou entre a quarta e a quinta costela de Jesus. No exército romano, esfaquear alguém entre a quarta e a quinta costela era um ato de compaixão, pois significava que o inimigo morreria rápido, e foi assim que ele matou Jesus Cristo. Pôs fim ao sofrimento de Jesus através da compaixão e, ao mesmo tempo, cumpriu a Escritura Sagrada, já que nenhum dos ossos do Cordeiro de Deus foi quebrado. E então saiu sangue e água. Diz o Evangelho de João. Segundo a lenda, assim que o sangue de Jesus entrou em contato com a lança, a visão do legionário foi curada miraculosamente e Caio se converteu instantaneamente. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Dizem que após a morte de Cristo, a lança de Longino tornou-se um talismã de boa sorte. Acreditava-se que qualquer exército que portasse a lança seria invencível. Há uma tradição muito antiga que diz que o portador da lança sagrada torna-se invencível somente por causa da relíquia. Conhecemos muitas lendas do século X que dizem que algumas batalhas foram vencidas somente porque a lança estava presente, porque foi levada à batalha. Um dos exemplos mais importantes foi a Batalha de 955, em que a Hungria foi derrotada pelas tropas do Sacro Império Romano Germânico. As pessoas notaram que toda vez que imperador ou general portava a lança, vencia batalhas. Também havia um ar religioso a respeito disso, já que a arma era associada a Jesus Cristo. Não podemos esquecer um famoso ditado de Constantino: sob este símbolo vencerás. Também é verdade que, na época, a maioria dos conquistadores era cristã. Eles estavam vencendo as batalhas. Então, de repente, a lança sagrada foi perdida. Creio que em algum momento das cruzadas. As tropas cristãs estavam a caminho. Havia um peregrino de Provença. Ele teve uma visão no meio da noite, mostrando que a lança sagrada estava escondida em uma igreja na cidade em que deveriam proteger. Então ele foi à igreja procurá-la. Esta é a lenda. E, é claro, ele acabou encontrando a lança sagrada no interior da igreja. Quando ele a mostrou aos seus companheiros, aconteceu uma grande onda de entusiasmo e, assim, eles acabaram vencendo a batalha. A lança viajou através do tempo, imbuída em sua aura mágica. Ou deveria dizer, as lanças. Como muitas outras relíquias associadas à paixão de Cristo, a lança sagrada começou a se multiplicar. Depois disso, a lança começou a aparecer em outras histórias. Por volta do ano 300 surge Maurício, mas ele era muito conhecido como São Maurício, um capitão que liderava uma enorme legião cristã de soldados romanos que era conhecida como Legião Tebana. Ele tinha a lança, mas se recusou a renunciar à fé em Jesus Cristo e, em frente a todos os seus companheiros cristãos, morreu com a santa lança nas mãos. Foi quando ela começou a ficar conhecida como a lança de São Maurício. O imperador Maximiliano executou Maurício porque ele se negou a abandonar sua fé. 26 anos depois, dentro dos muros de Roma, o imperador Constantino venceu uma batalha contra seu grande rival, Marcos Maxêncio. Segundo a lenda, através de suas conquistas, Constantino levou a lança de Longino para assegurar a vitória sobre seus inimigos.
Foi neste período que a arma foi ornada com um prego sagrado, trazido de Jerusalém por ninguém menos que a mãe de Constantino, Santa Helena. Quase 3 séculos após a morte de Constantino, a lança sagrada caiu nas mãos de Carlos Magno, rei dos francos. A lança sagrada foi originalmente um presente do Papa Leão III a Carlos Magno por ocasião da sua coroação no ano 800. Mas, originalmente, a lança teve contato com os pregos sagrados da cruz venerados em uma basílica de Roma. Foi um toque profundo. A lança foi abençoada por tocar os pregos sagrados que tiveram contato com o sangue de Cristo. Após receber a lança, Carlos Magno teve uma sequência de vitórias. Então, um dia, acho que ele ou alguém que segurava a lança, pois Magno nunca deixava para trás quando ia a uma batalha, acho que foi Carlos Magno mesmo, acidentalmente a deixou cair em um rio. Todos os seus companheiros interpretaram isso como um verdadeiro sinal de má sorte e, com certeza, foi quando todos os problemas começaram. Nos meses seguintes, o estado de saúde do imperador se deteriorou rapidamente. Carlos Magno morreu no dia 28 de janeiro de 814. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Por volta do ano 1000, a lança sagrada foi transferida para a Catedral Magdeburgo, na Alemanha. Desde então, não foi mais considerada somente uma relíquia, mas também um dos tesouros do Sacro Império Romano. A lança jamais deixaria essa preciosa coleção. A lança é o item mais antigo do tesouro do Sacro Império Romano Germânico desde o século X e pertenceu a pessoas muito importantes. Ela nunca foi usada, pelo menos até onde sabemos, de forma agressiva para tentar conquistar nações, mas foi utilizada muitas vezes como relíquia para defender legitimamente o governo, na verdade, ou, por exemplo, contra os húngaros que ameaçavam o Império Alemão em 955. Sabemos que, na época, a lança foi usada como relíquia para reforçar a fé dos soldados. Senhor Kirchweger? Sim, oi, como vai, senhor? Conhecê-lo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Franz Kirchweger, que nos contou a história da lança sagrada, nos deu permissão para visitar o Museu Hofburg, em Viena. Quando o assunto é a lança sagrada, nenhuma outra relíquia pode competir em popularidade com aquela mostra em Viena, Áustria. Ela tem diferentes nomes: a lança sagrada, a lança de Longino, lança de São Maurício, lança de Cristo ou lança do destino. É uma lança típica de seu tempo. O que a torna específica é que a lâmina foi perfurada e nenhum pino foi colocado no local. E por causa da perfuração, a lâmina quebrou em uma ocasião. Quando a lâmina quebrou, o imperador Henrique IV enrolou a preciosa relíquia em uma folha de prata, identificando-a como a lança de São Maurício. 2 séculos depois, Carlos IV substituiu a folha de prata por uma nova, desta vez feita de ouro, com a seguinte inscrição: Lança de Longino. No século XI, quando o remendo de prata foi feito e nomeado segundo São Maurício, este santo era muito importante para o Império Romano. Mais tarde, após o século XI, ele perdeu um pouco da importância. A paixão por Cristo era muito mais valiosa que o soldado Maurício. Por isso, o nome foi mudado de lança de São Maurício para lança de Longino. Longino foi o soldado que supostamente perfurou o flanco de Cristo na cruz. No século XI, o imperador Conrado tinha um relicário em forma de cruz feito para acomodar a lança e um pedaço da verdadeira cruz.
A lança, protegida por este relicário, é constantemente movida. Este tesouro sempre ficou com os imperadores e reis em diferentes lugares, diferentes castelos, alguns deles conhecemos. Somente após o século XIV, a lança começou a ter segurança, a ficar em lugares por períodos maiores de tempo. O primeiro foi perto de Praga, em Kost, em Boêmia, e mais tarde, a partir de 1424, em Nuremberg. Em 1424, a lança e os tesouros do Sacro Império Romano foram transferidos para Nuremberg. Seguindo o rastro da lança, segui para Nuremberg, na Baviera. Viena, Áustria, Alemanha, Nuremberg. Na Idade Média, um verdadeiro culto cresceu em torno da lança sagrada. A relíquia foi mantida no hospital da cidade, Heilige Geist Hospital ou Hospital do Espírito Santo. Para lembrar os cristãos do conteúdo do relicário que protege a lança sagrada, uma ilustração foi pintada no lado interior representando 2 anjos segurando a lança de Longino e a cruz sagrada. Hoje, este relicário há muito tempo esvaziado ainda está à mostra no Museu Nacional de Nuremberg. Sim, este é o famoso relicário. Como podemos ver, ele é fabricado em prata e ouro. E podemos ver este espelho aqui. Ele permite que vejamos o relicário por baixo. Os turistas podem ver o interior do relicário através de um espelho. Na Idade Média, eles tinham de olhar para os céus para vê-lo. O relicário ficava muito mais alto e não havia espelho. Eles ficavam embaixo e olhavam diretamente para ver o que havia no relicário. Uma parte da cruz de Jesus Cristo e a lança sagrada. Na época, onde estava este relicário? Em uma igreja aqui em Nuremberg? Sim, ela foi conservada no Heilige Geist Hospital. Era uma igreja independente que não pertencia aos bispos, mas a cidade era regida pela cidade. Em busca do tesouro sagrado. Nuremberg, Alemanha. Havia tantos peregrinos visitando o Heilige Geist Hospital que logo precisaram encontrar um novo local. Foi decidido que uma vez por ano, os tesouros do Sacro Império, mais precisamente a lança sagrada, seriam mostrados na Frauenkirche, ou Igreja da Nossa Senhora, em frente ao mercado. Esta imponente estrutura é um exemplo perfeito da arquitetura gótica que pode ser vista por toda parte em Nuremberg. Quando a lança sagrada foi apresentada aos peregrinos na Idade Média, onde foi que ocorreu essa exibição? O que eu gostaria de explicar é que este local é exatamente o local onde o tesouro imperial, incluindo a lança sagrada, é claro, foi exibido aqui na igreja da Nossa Senhora, na frente do mercado. O tesouro lembrava os transeuntes do poder imperial. Era uma expressão visível e tangível daquele poder. Muito interessante. O povo prestava homenagens ao tesouro e, ao mesmo tempo, ao próprio imperador. Todos os imperadores alemães vinham a Nuremberg para meditar em frente à lança sagrada e outras relíquias preciosas do tesouro do Sacro Império Romano. Bom, e é isso que eu estou tentando explicar, sabe? E esta é a famosa porta. Esta é a porta utilizada pelos imperadores e reis alemães sempre que vinham a Nuremberg para uma reunião no parlamento, fosse para uma simples visita ou comemoração. Carlos IV, por exemplo,
Sempre começava suas visitas com uma parada no jazigo do patrono da cidade. Esta porta foi construída para dar acesso aos cavalos. Carlos IV passeava pelo prédio montado, mas tinha que descer e andar até o jazigo para prestar homenagem ao patrono da cidade. Depois, partia pela porta principal, onde seu cavalo o esperava. Aí ele seguia seu caminho. Mesmo o imperador curva-se diante do patrono da cidade. No início da Renascença, a cidade de Nuremberg passava pela Era Dourada. Peregrinos de muito longe vinham admirar as relíquias no Hospital do Espírito Santo. A cidade ficou conhecida por sua arte e ciências, mas essa tranquilidade foi abruptamente interrompida no século XVII, quando Martinho Lutero introduziu a reforma religiosa. Conflitos surgiram entre protestantes e católicos. Era o início da Guerra dos 30 Anos. Nuremberg foi palco de muitas batalhas. Temendo pela segurança do tesouro imperial, a cidade transferiu as relíquias para os porões da capela do castelo de Nuremberg. Eu visitei a capela, a parte mais antiga da fortaleza de Nuremberg. Entre 1484 e 1495, a coleção inteira de joias e relíquias imperiais foi mantida aqui na capela. Para ser mais preciso, aqui na cripta. Eles fizeram este buraco, então ergueram muros e o selaram. Em vez de usarem portas de madeira, usaram de aço, pois dava mais segurança. Então, este local foi uma espécie de cofre sagrado e a lança foi mantida aqui. Então, por que manter a lança aqui e não na igreja? Porque a fortaleza era o lugar mais seguro para mantê-la. A Revolução Francesa eclodiu em 1789. Os conflitos chegaram às fronteiras. Em Nuremberg, o receio em relação à segurança do tesouro imperial surge novamente. O cônsul decide protegê-lo. Primeiro, as relíquias foram levadas a Ratisbona, em 1796, e então a Viena, em 1800. Na época, o tesouro foi levado de Nuremberg, pois as tropas revolucionárias francesas se aproximavam da cidade. O tesouro foi trazido a Viena em 1800 e desde então ficou aqui. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. O mundo se transforma. E durante este período de transição na história da Europa, alianças e impérios surgiram e caíram. Em 1806, o Sacro Império Romano na nação germânica foi dissolvido. O antigo imperador Francisco II, da poderosa dinastia austríaca Habsburgo, tornou-se Francisco I, imperador da Áustria. Com as mudanças políticas, Nuremberg perdeu a posse da lança sagrada que permaneceu em Viena. Francisco I da Áustria não tinha ideia de que 127 anos mais tarde, outro austríaco surgiria, mudaria a face política da Europa e levaria a lança do destino de volta a Nuremberg. Este jovem austríaco se chamava Adolf Hitler. E Hitler, um jovem estudante em Viena, era fascinado pela lança, pela lenda que afirmava que quem a possuísse poderia dominar o mundo. Em 1938, quando os nazistas conquistaram a Áustria, eles ordenaram que os tesouros fossem levados de volta a Nuremberg, como símbolo da reunificação do que já fora o Sacro Império Romano Germânico. Adolf Hitler era um excelente orador. Ele despertou o entusiasmo e o fervor no povo alemão. Todas as aparições de Hitler eram milimetricamente calculadas. Podemos imaginá-lo em frente ao espelho, ensaiando seus discursos. Tudo era projetado para atrair a multidão. Enquanto a guerra se aproximava, Hitler utilizava mais e mais imagens cristãs e apocalípticas do milênio em seus discursos. Ele tinha o desejo genuíno de entusiasmar a população
e usar a religião ou a religiosidade para atrair as massas para o partido nazista, só para provar como as suas técnicas de propaganda eram eficientes. O historiador judeu George Moss, que vivia na Alemanha na época, foi a uma cerimônia de Hitler em Nuremberg com as tochas em forma de suástica e disse: "Até eu, um judeu, senti vontade de erguer meu braço para saudar Hitler. Eu podia sentir a energia no ar." Muitos livros foram escritos sobre as supostas origens ocultas do Partido Nazista. 3 destes livros, A Lança do Destino, A Marca da Besta e Segredos da Lança Sagrada, tiveram essencialmente como base o papel que a lança de Longino tinha no Terceiro Reich. Diziam, por exemplo, que a lança era usada em cerimônias secretas. O que precisamos lembrar é que no final do século XIX, a Europa era um terreno fértil para novas ideias, filosofias místicas e esotéricas. A Alemanha não era exceção, com grande interesse no trabalho da pioneira russa Helena Petrovna Blavatsky. A senhora Blavatsky, ou Helena Petrovna Blavatsky, era uma ocultista russa muito famosa que viveu no final do século XIX. Ela é mais conhecida por ter fundado a Sociedade Teosófica. Isso em 1785. E esta sociedade era uma mistura de diferentes religiões. Um pouco de hinduísmo, um pouco dos cultos egípcios, tudo combinado com todas as descobertas científicas da época. E teve muito sucesso na Alemanha e na Áustria. Blavatsky disse que a humanidade havia tido muitos renascimentos espirituais iniciados por raças raiz. Como eu estava dizendo, Blavatsky escreveu vários documentos sobre ocultismo e criou a teoria das 7 raças raiz. Segundo ela, agora estamos na 5ª raça. A raça que ela se referia como a raça ariana. Esta é uma raça espiritual, dizia Blavatsky, e claro, os seus seguidores na Alemanha e na Áustria confundiram suas teorias esotéricas com a ideia de uma raça ariana superior. Nós precisamos recordar que o final do século XIX foi a era dourada do racismo. Na França, Gobineau escreveu Ensaio sobre as Desigualdades das Raças Humanas. Na Inglaterra, o sociólogo Sir Francis Galton também estava desenvolvendo teorias racistas. Essas teorias eram muito comuns na época e também esse é um importante ponto de partida para a nossa discussão. Isso porque estava tão incutido na Áustria que resultou em pessoas copiando essas ideias e esses imitadores criaram o próprio conceito de pré-indo-europeus ou indo-europeus. E as novas ideias tornaram-se parte do novo movimento popular. Uma mistura de nacionalismo, racismo e culto ou ideias pagãs. O movimento se disseminou rapidamente pela Alemanha e pela Áustria. E pode-se dizer que ele espalhou as sementes do nazismo. Com o tempo, sociedades secretas dedicadas ao estudo das raízes etnológicas do povo alemão começaram a surgir no país. O antissemitismo e o racismo eram pregados nessas sociedades. Em busca do tesouro sagrado. Nuremberg, Alemanha. Na Alemanha, o conceito de superioridade racial estava no coração de muitas sociedades secretas, incluindo a Sociedade Thule. Contrário a tudo o que pode ser dito sobre a Sociedade Thule, ela não passava de alguns cidadãos nacionalistas da extrema-direita que se reuniram após a derrota da Alemanha. E também algumas pessoas que posteriormente integraram o Partido Nazista e que também já haviam se envolvido com a Sociedade Thule, Rosenberg, Hess, Himmler e alguns outros. Mas eles eram minoria. Basicamente, a Sociedade Thule era um grupo de aristocratas que recebia membros da extrema-direita de famílias ricas na Baviera. A Sociedade Thule adotou a suástica e a adaga como emblema. O fato de terem usado a suástica e a adaga não teve nada a ver com esoterismo. Havia muitos grupos estranhos e, inclusive,
alguns de alemães paramilitares de extrema-direita que também usavam aqueles símbolos. E havia um grupo em particular que era o dos alemães bálticos, que lutaram na frente leste contra as tropas bolcheviques e eles usavam o símbolo da suástica, que era um símbolo comumente utilizado na época, resultado do interesse da Alemanha em qualquer coisa indo-europeia e ariana no final do século XIX e início do século XX. Um dos membros da Sociedade Thule, Dietrich Eckart, fundou o Partido dos Trabalhadores Alemães, que foi renomeado Partido Nazista por um jovem orador que se uniu ao grupo, o futuro Führer, Adolf Hitler. Após a Primeira Guerra Mundial, Hitler foi recrutado pela Sociedade Fuller, um grupo de arianos que fundou uma entidade política chamada de Partido dos Trabalhadores Alemães, Deutsche Arbeiterpartei, DAP. Eles o contrataram como orador e foi Hitler mesmo quem pressionou para renomear o partido para NSDAP. Então, o que acontece desde o começo é que as raízes do Partido Nazista e a história de Adolf Hitler foram influenciadas por movimentos neognósticos. Em 1933, Hitler se tornou chanceler e estava rodeado de militantes que havia passado anos imersos nessa cultura de natureza esotérica e antissemita, incluindo Heinrich Himmler, que fundou a Ahnenerbe, uma sociedade alemã de herança ancestral, uma organização pseudo-arqueológica cujo principal objetivo era demonstrar que os alemães eram, na verdade, uma raça descendente de Atlântida. Himmler enviou pesquisadores ao mundo todo em busca de evidências que comprovassem a nobre ascendência. É verdade que Himmler fundou um instituto de pesquisa chamado Ahnenerbe, uma sociedade alemã de herança ancestral. Esta parte é verdadeira, existiu, mas havia somente 2 ou 3 ocultistas no grupo. Os outros eram cientistas alemães comuns e havia um grande número de arqueólogos famosos no instituto. E por quê? Porque esses arqueólogos e antropólogos viram a oportunidade de usar a SS para aprofundar suas pesquisas. E no que diz respeito à expedição ao Tibete, ficou claro que aproveitaram a loucura de Himmler para conduzir expedições antropológicas raciais populares na época. Sem dúvida, o instituto que Himmler fundou foi muito importante. Então, quando eles encontraram com os tibetanos, Himmler ficou feliz em ver que eles também usavam o símbolo da suástica, mas esta não era a razão da viagem. O objetivo era conduzir uma expedição antropológica racial. Alguns dos pesquisadores ocultistas acharam que os altos escalões nazistas gostariam da ideia de possuir a lança sagrada. No outono de 1938, a lança foi levada ao Nuremberg Art Bunker, um antigo depósito de vinho convertido em um cofre. Logo após o início das hostilidades e a invasão da Polônia, começaram as obras de construção de instalações de segurança para as obras de arte de Nuremberg. No fim de fevereiro, já era possível trazer as primeiras e mais importantes obras para os abregos, que obviamente incluíam as relíquias do Sacro Império Romano Germânico. As relíquias do Sacro Império Romano Germânico abrangiam joias, roupas da coroação e uma notável coleção de relíquias reunidas por antigos imperadores. Entre elas estava a chamada lança sagrada ou lança de Longino. A lança sagrada ou a lança de Longino. O retorno da lança sagrada a Nuremberg levantou uma interessante questão. O ocultismo teve um papel importante na ascensão do Partido Nazista? Isso é o que eu quero descobrir. É verdade que os nazistas levaram a relíquia que estava em Viena, a famosa Lança do Destino. Essa Lança do Destino foi a lança usada pelo legionário Longino para perfurar o flanco de Jesus Cristo. É verdade que os nazistas a levaram. Há evidências de que os nazistas pensaram em usar
tesouro como o grande símbolo da glória passada do antigo Império Alemão, do antigo e glorioso Império Unificado. A história inteira dos nazistas se interessando pelo ocultismo pode ter sido construída sobre meias-verdades e interpretações duvidosas. Mas como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. E no regime de Hitler, o nome do fogo era Heinrich Himmler. Himmler era um ocultista completo e ele acreditava em reencarnação, achava que era a reencarnação de um rei alemão da Idade Média. E ele realizava rituais e seu conceito de SS era a ideia de uma nova ordem, como a Ordem dos Cavaleiros na Idade Média, os Cavaleiros Teutônicos ou os Cavaleiros Templários. Como um apóstata, ele odiava o cristianismo com fanatismo. E ele queria substituí-lo por uma nova ideologia pagã, gnóstica. Na verdade, ele ordenou aos oficiais da SS que lessem o Bhagavad Gita. Na realidade, o Bhagavad Gita, a mensagem do Bhagavad Gita é a seguinte: para um guerreiro não há problema em matar, pois matar é sua tarefa por ser um guerreiro. Matar é o karma do guerreiro e somente se ele cumprir o karma conhecerá outra encarnação. A noção cristã de compaixão era uma coisa totalmente estranha para Himmler e para a SS. E tudo o que ele queria era justamente criar uma nova ordem sobre um modelo completamente diferente. De Nuremberg, fui para as colinas de Renânia do Norte-Westfália, local do misterioso castelo Wewelsburg. Construído em 1609, este castelo foi arrendado em 1934 pela soma simbólica de um marco por ano pela SS, comandada por Heinrich Himmler. Segundo autores como Ravenscroft, era nos porões deste castelo triangular que Himmler realizava rituais de ocultismo na companhia de oficiais do alto escalão da SS. Há rumores de que a lança sagrada era utilizada nessas cerimônias. A verdade é que Himmler planejava ensinar a ideologia nazista aqui e treinar a sua elite da SS. Por volta de 1940, ele imaginava um enorme complexo destinado a ser o novo Reichstag, o centro do mundo. A arquitetura e a decoração escolhidas por Himmler contêm estranhos símbolos do ocultismo, como o famoso Sol Negro. É apenas um sol estilizado, com 12 elementos, em forma de Z, que hoje em dia associamos diretamente a um símbolo neonazista, o Sol Negro. É um símbolo muito importante para os neonazistas, porque acham que a torre norte do castelo foi realmente o local da SS. Então, este símbolo da torre norte é um símbolo muito importante da sua ideologia. O castelo Wewelsburg é hoje um museu que serve como lembrança dos anos de Himmler no comando da SS. Ele é o único responsável pela maioria dos rumores de ocultismo associado ao exército do Terceiro Reich, que despertou o interesse de muitos autores após o fim da guerra, incluindo Louis Pauwels e Jacques Bergier, que escreveram Le Matin des Magiciens, A Manhã dos Mágicos, em 1960. A Manhã dos Mágicos é um livro de Pauwels e Bergier, escrito em 1960. Esse livro foi uma verdadeira revelação para os jovens dos anos 60 que se libertavam da cultura religiosa e buscavam algo diferente. A Manhã dos Mágicos é uma compilação de textos inspirados por opositores ao nazismo e ao ocultismo dos anos 30 e 40 que começavam a elaborar a ideia de que Hitler era um adorador do demônio que havia conhecido Crowley e que a mágica estava por trás de sua política. Desde então, a ideia do nazismo ocultista se espalhou e tornou-se parte da cultura pop. Em busca do tesouro sagrado. Como resultado das especulações que surgiram em torno do livro A Manhã dos Mágicos, os nazistas foram descritos como ocultistas loucos nas telas dos cinemas.
Eles aparecem como vilões no rastro do incansável Indiana Jones em busca da Arca da Aliança e do Santo Graal. O mito foi trazido à vida. Indiana Jones e a Última Cruzada. Os filmes de Indiana Jones trouxeram a ideia para o público e havia também revistas em quadrinhos, jogos, videogames, etc. E foi quando isso realmente se tornou um mito popular. Alemanha. Após esta jornada ao mundo do ocultismo do Terceiro Reich, ainda tem uma questão não respondida. A lança sagrada em Viena é a verdadeira lança de Longino ou não? Ela teria mesmo sido usada para perfurar o flanco de Cristo enquanto ele estava na cruz? Então voltei a Viena. Viena, Áustria. O último exame científico da lança sagrada ocorreu há alguns anos, em 2003 e 2004, e pela primeira vez nós fizemos raios-x, análises de raios-x fluorescentes. Tivemos um perito que analisou o trabalho em metal com um método utilizado em arqueologia da Universidade de Viena. Todos esses diferentes recursos nos ajudam a entender melhor a estrutura do objeto, que é bem complexa e é muito difícil compreender a verdadeira ordem cronológica das diferentes mudanças e adições. Mas hoje sabemos com certeza que se trata de uma lança carolíngia do século IX, final do século VIII, que depois, aparentemente, mais de 100 anos, sofreu algumas mudanças, algumas adições. As lâminas na parte mais baixa, especialmente a perfuração da própria lâmina, a inserção de um pino metálico e a adição dos fios de prata e das próprias folhas. Estranhamente, esta lança, lendária em sua forma, é muito parecida com as lanças usadas na Idade Média, forjadas entre os anos 500 e 800 durante a Era Carolíngia. Se a lança sagrada, a amostra em Viena, é da Idade Média, com certeza não pode ser a única do tipo. Durante a Era Carolíngia, as lanças eram robustas, com asas abaixo da cabeça. As armas carolíngias são dos séculos 8 a 10 e é mais difícil precisar a idade das armas carolíngias do que as merovingias, já que não foram encontradas em tumbas. Na França foram feitas descobertas fortuitas dessas armas que foram abandonadas sem razão aparente. Já vou. Olá, bem-vindo, Indiana Jones. Muito obrigado. Por que essa lança carolíngia foi usada para substituir a lendária lança do legionário romano? No caminho para Düsseldorf, Alemanha, eu parei para visitar o historiador Michael Hesselmann, que me mostrou uma autêntica lança romana do século I, similar à usada por Longino para perfurar o flanco de Cristo. Era um artefato bem pequeno, media cerca de 10 centímetros. Mas será que o mundo realmente quer uma relíquia tão simples para comemorar a morte de Jesus Cristo? Não seria mais apropriado para a lança ser um lindo objeto em exibição para todos verem? A lança sagrada, uma relíquia destinada a se tornar um dos símbolos mais poderosos do cristianismo, emblema do Sacro Império Romano, mas qual delas é real? A pequena e simples peça triangular de metal ou a maravilhosa arma envolta em ouro à mostra em Viena? Qual delas você escolheria?